Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live mais do que especial hoje, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Hoje eu vou estar aqui com duas amigas incríveis, né? Que esse mundo da licitação me trouxe. Olha aí, a Zaire, estou esperando as duas entrarem aqui. A professora Zaire Cerqueira, que já assinou aqui para mim, agora tem que me pedir para entrar. Aqui, pronto. E deixa eu ver se a professora Zaire já está entrando. E agora falta a professora Meirielle. Olha aí, estava falando aqui, dando as boas-vindas. Olha, a professora Meirielle também entrou. Deixa ela pedir para participar. Tô aqui Carol, o Alex. carro para não deixar de participar. Nossa, eu estava falando que essa live, além de ser especial pelo Dia Internacional da Mulher, vai ser mais especial ainda por causa dessas amigas queridas que a licitação me deu. Exatamente. E aí eu acho que vai ser um bate-papo muito legal, tanto na questão, né, em homenagem ao Dia da Mulher, como também falando da nossa atuação, né, no mercado de contratações públicas. Estou só esperando a professora Meire entrar. Olha, a Márcia entrou também. Falando seu. Cadê? Cadê a Meire? Olha, as pessoas estão entrando aí, a gente está só esperando a professora Meirelle entrar. Ela E também quer. ela disse e o Instagram está dizendo que não. Como assim? Não, tem que deixar. Tem que deixar a professora entrar. E aí, enquanto isso, enquanto a professora Meire não entra, né, a gente já pode ir dando as boas-vindas para quem está aí. Se vocês puderem, já deixem nos comentários o que é que vocês gostariam. Hoje é uma live diferente, né, do que a live que a gente faz todas as quartas, eu e o Bruno. Hoje eu estou em melhores companhias aqui do que com o Bruno. Brincadeira. Ele faz falta, ele até me ajudou bastante na preparação. Ou ela tá dizendo não tá dando certo aqui dela entrar. Não pediu. Tem que pedir para participar. Deixa eu ver se eu consigo te adicionar. Espera aí que eu vou te adicionar. Vou tentar. Ó, te convidei aí. Vê se deu certo. Deu certo? Oh, agora Agora! Olha sim! aí, chegou na hora certa, que eu estava dizendo que hoje eu estou em melhor companhia nessa live especial de sexta-feira, diferente as tradicionais lives minhas e do Bruno na quarta-feira. Eu disse que hoje eu estou em melhor companhia. Mas é brincadeira, ele sabe que ele deve estar nos ouvindo, ele sabe que ele é minoria, mas ele mora no nosso coração, né? Olha, como ele vive fazendo bullying comigo, então você tá assim, em melhor companhia, e é isso, e tá tudo bem, e ele que aceite, tá? Eu tô Bem, Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? olha, ele entrou falando nele, apareceu, hein? Então, como eu estava dizendo, agora completo já com todas nós, né? Essa live especial do Dia Internacional da Mulher. E assim, a gente conversou, né? Escolhemos esse tema. E pra gente, né? Eu tô falando assim por mim, mas eu acredito que para as meninas a mesma coisa. É muito especial porque a gente se encontrou. Olha ele, oi meninas superpoderosas. A gente se encontrou nesse ambiente, né, das licitações. A nossa amizade surgiu justamente nesse mercado de contratações públicas, que nós ainda não temos um protagonismo, que é um mercado que tem a maioria ainda né, masculina, mas nós estamos, né, e várias colegas também têm entrado nesse mercado. E aí, hoje, a nossa ideia é a gente bater um papo sobre como que foi a nossa vida, como que o mercado das contratações públicas mudou a nossa vida como mulher, como profissional,
E aí, primeiro as professoras vão se apresentar, eu já falo aqui, já dou o recado, porque o Bruno que faz essa parte toda do marketing, então eu estou aprendendo. Então, a professora Zaine vai se apresentar, a professora Meire vai se apresentar, quem já segue uma, começar a seguir a outra, e sigam a gente também, né, lá no Receita. E aí eu acho que eu segui todo o protocolo aqui, né? Eu acho que o Bruno não vai brigar comigo. E aí, dando as boas-vindas, eu passo a palavra para a professora Zaire, para ela se apresentar e começar a falar um pouquinho da trajetória dela. Eu acho que o Bruno não vai Tudo bem, pessoal? Ai, que delícia estar aqui com as meninas. É um prazer enorme compartilhar esse momento com vocês, dando aula, falando sobre o tema que a gente já divide essa paixão, já é uma delícia. No Dia da Mulher, então, é mais gostoso ainda, porque a gente sabe que ainda falta muito para a gente ter o devido protagonismo, né? O protagonismo feminino no setor jurídico, na área de licitações, na gestão pública também, né? Então, como um todo. E falando de gestão pública, minha carreira começou aí. Comecei dentro da gestão pública, me apaixonei pela gestão pública e aí dentro da gestão pública eu fui me especializando e me encontrando dentro da área das licitações. Então, hoje eu sou advogada, sou assessora e consultora especialista em licitações e contratos. Atuo com uma expertise voltada especialmente para obras públicas e serviços de engenharia, que também é predominantemente uma área bem masculina e conheço poucas mulheres que atuam dentro, né, desse nicho da licitação e dos contratos. E sou professora também, sou professora da pós-graduação, sou professora na universidade, na graduação e apaixonada por licitações e contratos. Então, nós compartilhamos desse carinho, desse amor e ódio por essa parte do direito que nos deixa bem doidas. Eu brinco que todos os meus cabelos brancos é graças às licitações, mas a gente segue aí atuando com muito prazer. E olha que a Zaira é novinha, viu? Se ela tem cabelo branco, o que sobra para mim? Aí eu vou passar a palavra para a professora Meire, que o nosso encontro também foi muito especial, né? Ela me deu uma oportunidade incrível, ela realmente assim me inspirou muito a entrar nesse mercado. E aí, quando surgiu a ideia de fazer a live, eu já pensei logo, falei, eu já sei as duas que eu vou convidar, porque realmente fazem parte ainda da minha história. E fizeram, olha aí, ó, a professora Cristiane falando, mulheres lindas do mundo mágico das licitações. A gente fez uma live com ela na última quarta-feira, eu e o Bruno, foi muito boa, né? A gente deixou até o Bruno falar, né? Um erro, mas na próxima eu já combinei com ela, que da próxima vez só a gente vai falar. E aí eu vou passar a palavra para a professora Meire, para ela falar um pouquinho também, se apresentar e falar um pouquinho da trajetória dela, que é longa. Olha só, já começa denunciando a idade da gente, né? Isso, já quis denunciar a sua idade. Exatamente. Bom, pessoal, eu sou a professora Meiriele Clemente, eu atuo na área pública, na administração pública já há mais de 18 anos, já fazem a minha idade. A idade da Renata, e já tem, na área específica de licitações, já está indo só com licitações, né, e correndo para mais de 7 anos. A minha trajetória, ela vem de uma trajetória de efetiva, eu sou concursada, né, de uma prefeitura, um município pequeno, então esse contexto de licitações em municípios pequenos, em câmaras municipais, é muito forte, é muito arraigado em mim. Então, eu costumo dizer, a licitação, a lei de licitações, ela foi feita para uma estrutura governamental do governo federal, e agora os municípios, né, estão lutando aí com isso. E nesse ambiente, né, é predominantemente masculino, porém, nós estamos vivendo, estamos percebendo uma mudança muito grande nesse paradigma. E a nova lei de licitações tem tudo a ver com isso. Então, a gente sabe que hoje até eu participei de um encontro das advogadas da subseção que eu participo, né, que eu também sou advogada,
E todo mundo, os colegas de diversas áreas, falando das dificuldades desse papel múltiplo que as mulheres acabam assumindo, né? Mãe, esposa, namorada, noiva, filha, enfim, irmã, e uma série de papéis, estudante também, né? Quem é do direito sempre precisa estar se atualizando, tá vendo algumas situações aí de atualização, porque muda muito, né? Então, a gente percebe que as mulheres, independente do lugar que elas estejam, elas têm essa sobrecarga do mundo, né? Do mundo real em cima. Mas nas licitações, a gente enxerga que existe sim uma oportunidade, um mercado muito grande e que as mulheres estão cada vez mais se inserindo nesse mercado. E já vou dar um spoiler, tá? Vai aumentar. Vai aumentar muito. Vai aumentar. Por quê? Veja, na minha vivência nos órgãos públicos, né, tanto como efetiva, como fazendo capacitações, já fiz assessorias e consultorias também, sempre voltadas para fortalecer a instituição com transferência de conhecimento, né? E hoje também, gente, contar um negócio pra vocês, um spoiler. Vocês acreditam que eu estou atuando até como advogada agora? Olha, vocês sabem que a minha preferência toda a vida foi a sala, né? O ensino. Então eu tô aí nesse 2026 aí, fez um rebuliço aí, eu pus a OAB para jogo. Mas enfim, a respeito do papel das mulheres, só voltando, e eu tô monopolizando, né, gente? Desculpa, mas eu vou resumir aqui só para falar para vocês esse ponto que eu acho muito importante. A gente sabe, e isso é até uma questão empírica, se você olhar num órgão público, na maioria dos órgãos públicos, você vai verificar que a maioria das pessoas que são efetivas são mulheres. Então, a gente vê isso muito, né? Pelo menos os órgãos públicos com os quais eu convivo de forma mais próxima, a maioria das equipes, não só nas licitações, são de mulheres. E a Lei 14.133, ela trouxe o seguinte: agente de contratação efetivo. As outras atribuições, preferencialmente efetivo. Então, a própria lei, a lei concatenada com a realidade, empurra. Então, muitas mulheres acabam recebendo o convite para atuar nas licitações, em algumas atribuições, seja agente de contratação, seja equipe de apoio, na própria fiscalização de contratos, enfim. Então, a própria lei traz essa oportunidade. E aí, como diria o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E aproveitando para passar para a Zaire a palavra também, mas assim, pegando um gancho do que você falou, Meire, assim, o papel para a gente, como realmente transforma a vida. Por exemplo, agora, você antes preferia a sala de aula. A gente, agora já vai para a advocacia. Eu, falando um pouquinho de mim, porque hoje eu não sou, né, a protagonista, são vocês, são as convidadas que vão. Mas assim, a minha vida mudou através das estações. Por quê? Pela minha realidade pessoal, eu me mudo mais ou menos assim, de 2 em 2 anos. Então, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de poder advogar, por exemplo, né? Mesmo hoje, com todo o processo, para o judiciário eletrônico. Então, assim, toda a parte de acompanhar. E aí, por conta dessa realidade, eu acabei fazendo, onde a gente se conheceu ali, né? Na especialização, foi onde tudo começou. E depois da especialização, eu falei, tá, o que eu vou fazer com isso? E aquilo ali, sempre pensando, será que eu vou fazer um concurso, né, para poder conseguir conciliar com a carreira do meu marido? Será o que eu vou fazer? Porque advogar realmente tinha essa dificuldade. Eu sempre namorei muito com o direito público, que é o que eu gosto mesmo, né? Porque o ramo do direito também é muito rico. E aí, nessa parte, falei, não, vou abrir uma empresa. Fui para a área do fornecedor justamente por ser casada com o servidor público. Então, né, para não ter nenhum problema, nenhum conflito de interesse aí na situação. Fui para a iniciativa privada, abri a minha empresa. Hoje, né, a maioria, eu presto a mentoria. Porque até isso é muito importante que a gente diga para quem está começando a querer, eu gostaria de fazer alguma coisa para ter autonomia, né? Para poder me desenvolver. Porque eu estava numa situação que eu não conseguia ter um reconhecimento profissional porque a minha situação pessoal não deixava. E aí,
eu consegui, através do mercado de contratações públicas, pegar esse nicho e começar a ensinar as empresas. Porque até no primeiro momento, a gente, né, tinha uma parceria forte na parte de consultoria das empresas e tudo mais, só que também por conta da demanda e dessas mudanças, eu acabei fazendo o caminho oposto da Meire. Eu saí, né, comecei pensando em advogar e hoje, assim, 90% do que eu faço ainda muita parte assim, de defesa para as empresas, contra razões e recursos, mas assim, o meu foco é ensinar, capacitar as empresas a participarem. Então, e tem sido, até como a gente conversou na live com a professora Cris, né, que está aí, é muito importante essa capacitação, porque faz a diferença e abre um leque muito grande. Eu tenho uma aluna que ela começou fazendo a mentoria para poder atuar com a empresa dela, e aí de tanto eu falar, não, mas você pode atuar assim, você pode atuar nessa parte, você pode atuar fazendo isso, 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 isso. E ela é bacharel em Direito, ela falou assim, nossa, agora eu não quero mais atuar com a minha empresa. Eu vou simplesmente prestar consultoria, porque é uma forma que você consegue de realmente ter a sua autonomia financeira, ter a sua autonomia. E essa parte de você se capacitar é muito importante. Eu me lembro que o primeiro contato que eu tive com a Zaire foi assistindo uma aula lá do especialista reconhecido, do Matheus Carvalho. Eu fiquei encantada com ela, porque essa semana até mandei para ela, falei, olha o que eu achei, limpando os meus arquivos, né, para poder selecionar as pastinhas, uma aula de reequilíbrio econômico-financeiro, que é uma coisa, gente, que nem quem atua, não é dificílimo, é muito. Aí eu estava estudando e ela me abriu, né, esse horizonte é extremamente importante, tanto para as empresas, esse conhecimento, como para a administração, né? A questão de como negar, como aceitar. Então é isso. Dito isso, passo para ela falar um pouco, que senão só a gente vai falar e a Zaire hoje vai ficar no papel do Bruno. Não vai? Quem vê pensa que gosta de falar, né? Mas eu acredito que esse protagonismo feminino também ele tende a aumentar, principalmente porque com a nova lei de licitações, a gente teve que administrar uma didática nova, administrar uma realidade nova. E a mulher, por si só, acredito que por essência é inerente do feminino, essa vontade de ensinar, esse talento nato que a mulher tem do cuidado, do cuidado, se preocupar. Então, isso vem muito também do ensinar. Então, tanto é que quando veio essa questão da nova lei de licitações, que muitas empresas, né, como a Rê disse, muitos fornecedores tiveram que se adaptar, muito servidor público tiveram que aprender uma nova realidade, os operadores do direito igualmente, vem essa questão de que a mulher tem esse talento nato, né, para ensinar, talvez essa paciência. Enfim, eu acho que o protagonismo feminino também dentro do serviço público é uma realidade. Esse dado que a Meire comentou é um fato. Existe uma maioria feminina no serviço público, principalmente nas entidades municipais, né, nos órgãos menores aí, mas também eu percebo muito isso, que quando vem para essa parte de aprender, de ensinar, de acompanhar, eu percebo que a mulher ela tem mais talento para isso. Eu puxo essa sardinha aí para o nosso prato, porque eu vi isso muito nos congressos que eu participo, nos simpósios. Então, assim, professoras excelentes, sabe? Advogadas falando tanto da perspectiva do fornecedor mesmo, de várias temáticas diferentes, mas trazendo aí essa questão, porque a lei implantou um novo paradigma para o serviço público, então todo mundo teve que aprender de novo, todo mundo saiu do mesmo ponto, né? Que era uma lei nova. Então, eu percebo muito isso. E essa paixão por ensinar, ela veio muito também com todos esses projetos que nós fizemos juntos, assim. Eu lembro que desde criancinha, desde novinha, eu sempre gostei de brincar, de professora e tudo mais, mas eu não enxergava isso como uma realidade muito minha. E quando eu recebi o primeiro convite da Meire de entrar dentro desse universo, e ela virou para mim uma vez e ela falou assim, e eu falei, ô Meire, eu adoro falar sobre isso, eu amo falar sobre isso, mas eu não sou professora. Aí ela, como assim você não é professora? Você é professora sim, eu aprendo muito com você, você ensina a gente isso, você é professora. E eu falei, gente, eu sou professora. E aí, desde então, essa paixão
paixão foi tomando, assim, forma, tamanho, e tanto que hoje eu dou aula na graduação, então eu dou aula até para disciplinas que não estão estritamente ligadas à minha atuação rotineira ali do dia a dia, que é licitações e contratos. Então, essa paixão pelo ensinar, eu agradeço muito essas moças aqui dessa live, porque são elas que ficaram ali no comecinho falando: você fala muito bem, você dá aula muito bem, a gente aprende muito com você, você é professora assim. E mudou a sua vida, Zaine? Você acha que, assim, licitação mudou a sua vida? Nossa, Quando que você se apaixonou, assim? Quando que você... Porque, assim, na faculdade, não na sua época talvez não, mas na minha, que era aquela lei maravilhosa, 866, né? Eu fiz até a minha OAB, eu fiz em administrativo, mas não é... Eu amo direito administrativo, direito público, como eu falei, mas, assim, licitação realmente não é a matéria que a gente mais ama do direito administrativo, né? Mas, e como que surgiu? Como que mudou para você? Depois eu vou querer saber da Mary também, mas assim, o que que mudou? Porque para mim mudou a minha vida, né? Sim. Eu tava num ponto e depois dessa questão da especialização em empresa, eu saí de um lugar e fui para um lugar onde hoje eu sou muito feliz, né? Muito realizada, nesse sentido que a gente tem falado, como mulher, como profissional, com autonomia, com retorno financeiro, porque muita gente pergunta, né? Às vezes tem muito medo, a empresa, vale a pena, entendeu? A questão financeira, e é um rol de oportunidades muito grandes que eu realmente acho que é um mercado que tem um espaço muito grande para a gente ocupar ainda também, e que mudou a minha vida. Eu quero saber um pouco de vocês, como mudou a vida de vocês, assim. Não, logo que eu me formei na faculdade, na verdade eu entrei na faculdade de Direito já pensando muito no público, pensando em concurso público. Então, eu falo que todas as matérias que eram relativas ao direito público, eu já gostava mais e já me esforçava mais, já pensando em colher um fruto posterior ali com relação ao concurso público. Então, me dediquei bastante a grupos de pesquisa de direito administrativo, gostava muito de disciplinas como, por exemplo, direito orçamentário, que ninguém queria nem saber o que era direito orçamentário. Eu já prestava mais atenção, já me aplicava mais. Então, disciplinas até como economia política. Então, todas essas disciplinas que eu percebia que tinha afinidade com o objetivo, que até então era o objetivo profissional futuro, né? Após a conclusão da faculdade, eu já me aplicava um pouquinho mais, assim. Mas eu confesso que eu já era uma aluna bem aplicada, mas aí para essas disciplinas eu tentava ter um empenho ainda maior. E aí, com isso, veio a oportunidade de, antes mesmo de eu pegar a carteirinha da ordem, antes mesmo de eu, de fato, pegar o certificado de diploma mesmo, de bacharel em Direito, eu tive a oportunidade de entrar no serviço público municipal. Então, eu já tinha uma ênfase, uma bagagem ali, de certa forma, de uma dedicação um pouco mais intuída para esse lado da gestão pública, do direito público. E quando eu entrei na gestão pública, para mim, tudo aquilo que era muito na teoria virou verdade, virou realidade. E aí eu me encantei mais ainda. E eu já caí direto, assim, nas licitações, nos contratos. Então, eu não sei o que é ser advogada, não sendo uma advogada administrativista. Então, minha OAB já foi em direito administrativo, o meu primeiro serviço na área do direito já foi em direito administrativo relacionado a licitações e contratos. Então, eu estou caminhando para 10 anos de advocacia, de formada, e 10 anos de direito administrativo e licitações e contratos. Então, assim, eu realmente não sei fazer outra coisa. Eu estava até brincando ontem com uma outra colega também que atua na área, e eu falei para ela, menina, se você falar comigo de direito trabalhista, se você falar comigo de penal, eu pareço uma topeira, porque eu não entendo nada. Mas aí eu tenho uma provocação, porque eu já sei bem a história da Mary, e aí eu já passo para ela e já faço uma provocação. Tem que ser advogada para atuar com licitação? Você acha que tem que ser advogada? Porque como a gente está falando das mulheres, e só vou fazer um comentário, porque as minhas alunas hoje, né, da mentoria, hoje a gente está, eu e o Bruno, a gente tem, fora os órgãos, a gente está com 5 mentorias, né? Fazendo 5 mentorias de empresa. 4 são mulheres. E elas têm uma postura, não são, só uma é da área do direito, essa que eu acabei de citar, as outras não são da área do direito,
E elas já conseguiram ver essas oportunidades que realmente tem no mercado, entendeu? Que você sabendo jogar o jogo ali, você consegue um destaque e essa autonomia que eu acredito que a gente busca, né? Além da realização pessoal, autonomia financeira, né? De ter esse reconhecimento. E aí eu já passo para a Meire. Você acha que tem que ser como a gente que se apaixonou pelo direito administrativo ou de repente você é colocada numa função ali, passa no concurso público e aí você começa a apagar incêndio e isso muda tudo? Olha, vou contar um pouquinho da minha história para quem não sabe ainda, tá? De quais as minhas origens. E vou responder ao final com exemplos práticos e vivências, tá bom? Vocês sabem que eu estudo teoria, mas meu negócio é a prática. É o mundo real, é o chão de fábrica. Minha primeira formação, minha primeira faculdade, eu sou pedagoga. Então, para mim, eu tenho uma facilidade muito grande em avaliar, viu, Zairi? Se a pessoa pode ser professora ou não. Tá bom? Então, eu sei. Você Então, avaliou e você mandou quase. eu mandei, falei, ó, você é professora sim, vai fazer live comigo, vai ensinar esse povo sim. E eles precisam. Então, esse é um ponto. Então, devido até essa vivência como pedagoga, antes de ser advogada, eu sempre busco identificar nas pessoas aquela coisa que é diferente. Advogado, bacharel em direito, tem muito. E cada dia tem mais. E desde a faculdade, se vocês puxarem pela memória, desde lá dos bancos da faculdade, você já sabe mais ou menos aquela pessoa ali que tem um perfil que não tem nada a ver com o ensino, com a lei, com os resultados das provas dele. Aquela pessoa que tem um perfil mais dinâmico, aquela pessoa que é mais organizada, uma pessoa que, como eu, é super organizada no trabalho, mas some tudo quanto é papel pessoal dela, né? Então, eu sou uma sumideira de papéis, né? Me dá um papel físico, eu vou sumir ele, eu vou perder esse papel. Ou ele vai ficar amassado dentro do carro. Né? O TDAH é forte. Mas, enfim. Então, são perfis. E dentro da área pública, dentro da minha vivência na área pública, deixa eu falar um negócio para vocês. Ter o conhecimento jurídico ajuda. Ajuda muito, porque você vai ler a lei, você vai interpretar questões de princípios. Quando a pessoa fala assim, formalismo moderado, você já é isso aqui, que veio lá da jurisprudência. Então, você tem essa mente aqui. Mas, para atuar com licitações, as melhores pessoas, as mais organizadas que eu já vi, passam longe do curso de direito, que é pessoal da enfermagem. Gente, enfermeira para organizar um negócio de gestão, olha organizar aí, que a Carol um departamento ali. Aqui ela é enfermeira, ó, já pode trabalhar com licitação. Gente, pelo amor de Deus, o pessoal que entende de processos, de organização, são maravilhosos. Pessoal da agronomia, pensa, muito bom. O pessoal do direito também é muito bom, mas veja, engenheiros, matemáticos, pedagogos, eu conheço uma pessoa, a pessoa que eu ensinei ela um pouco, mas ela desenvolveu assim, anos-luz acima, à frente daquilo que eu ensinei para ela lá no início, né? Aquele início. Uma das pessoas melhores para fazer ETP é uma professora, é uma pedagoga. Ela dá baile, ela dá show na educação infantil, no ensino fundamental e para fazer ETP também. Então, a pessoa, assim, se você colocar ela em qualquer lugar, ela vai se destacar. Então, é muito da pessoa, lógico, você ter a vivência do direito ajuda bastante, mas não precisa ser. Inclusive, como a gente estava conversando aqui, ó, me coloca em direito trabalhista ou direito previdenciário, que é uma misericórdia. Eu vou perder o direito da pessoa que está me contratando. Inclusive, eu até vou precisar me atualizar e entender um pouquinho de direito trabalhista, porque o trabalhista faz parte dos contratos de terceirização. Então, eu estou precisando entender um pouco mais aprofundadamente até para explicar para as pessoas como que funciona aquelas benditas planilhas de composição de preço. Socorro. Bem isso. E, eu assim, acredito e como também... que mudou a sua vida? Como que, assim, você falou, né? Passou no concurso do município
E aí, mudou? Quando veio a nova lei, fez a especialização? Cara, isso foi um negócio muito louco, porque quando eu ainda estava na faculdade, eu já estava atuando no departamento de compras, fazendo lançamentos, transmissão de dados para o Tribunal de Contas, essas coisas. Então, eu tinha uma vivência ali de digitar, manusear processo, pegar informação, transcrever elas e fazer os envios. Isso era uma coisa. Então, assim, eu tinha uma vivência prática ali de operacional, já tinha uma vivência. Vou para a faculdade de Direito, né? Administrativo 1 eu quase reprovei. Eu só não reprovei porque, graças a Deus, eu acho que os professores tiveram dó de mim, porque eu era uma boa aluna, mas aquilo ali não entrava na minha cabeça. No 2, mesma coisa, a nota era 6, eu passei com 6,1 no 1, 6,2 no 2, não foi um negócio assim, atingi a média e deu para passar. Mas como a Zariane, eu tinha o foco em direito, em concurso, né? Eu falei, velho, eu vou ter que aprender isso aqui. Sem aprender administrativo, eu não vou passar nunca no concurso. Então eu fui fazer, olha a loucura. 10º período, apresentação, conclusão do TCC, apresentação do TCC, o serviço bombando, porque quem trabalha em departamento de contas em órgão municipal sabe o jeito que é o negócio, o trem arrochado. Eu vou estudar para a OAB, segunda fase, direito administrativo. Ó a loucura. Geminiano é tudo doido, tudo lá da cabeça. E aí, enfim, aprendi o suficiente para passar, graças a Deus deu certo. E com isso, mudou depois a administração e eu fui convidada para assumir o departamento de licitações 2021. Em 2021, que veio em 1º de abril de 2021, nova lei de licitações e contratos. Então, para quem não sabia direito, nem a 8.666, e não sabia a diferença entre adjudicar objeto e homologar processo. Agora eu sei, eu até ensino isso, que eu aprendi. Olha pra você ver que poético, né? A pessoa evolui. A pessoa evolui ao ponto de ensinar. Então, eu saí dessa realidade ali de ter crise de pânico nesse momento, nesse 10º período, para hoje ensinar licitações e contratos. Então, assim, a minha realidade mudou muito, porque, veja, hoje eu sou respeitada, eu sou respeitada na área, né, de licitações e contratos. Eu tenho um prazer inenarrável que é ensinar as pessoas, ensinar, assim, eu gosto, eu atuo com empresa, mas vocês sabem, não adianta eu ter paixão em ensinar as pessoas, principalmente os servidores públicos, municipais, seja de Câmara ou de Prefeitura. Eu amo ensinar esses servidores, porque eu entendo aquelas dificuldades que eu passei e o que eu puder descomplicar e facilitar para essas pessoas, para elas não terem aquele mesmo sofrimento, aquela mesma ansiedade, né, que eu tive ali no início, eu quero ajudar. Então, em 2021, eu assumi o departamento de licitações com uma condição. Eu vou fazer um curso e eu preciso de uma assessoria que entenda de licitações. Eu tive assessoria que entendia de licitações, eles me ensinaram muito, mas o curso também foi muito importante. Então, foi lá que a gente se encontrou, né? E exatamente. Lá que a gente se encontrou. Desde 2021, nossa história. Pois é. E você, Zari, mudou? Que daqui a pouco a gente... hoje eu sou chata, hoje eu sou o Bruno. Aí e daqui a pouco a gente tem que... Porque tem um tempo, né? E você, a sua vida, você é um pouquinho só mais nova do que a gente. A Meire vai querer me matar, que ela é bem mais nova do que eu. Mas, enfim, a sua vida também mudou bastante com a licitação, né? O que você... Sem sombra de dúvidas. E foi o que eu falei, assim, a licitação, me apaixonar dentro do serviço público pelas contratações públicas, mudou minha carreira, né? Mudou minha vida profissional, porque aí eu descobri, e eu falo assim, que é uma caixinha de Pandora, né? Então, assim, você abriu aquilo dali, é uma caixinha de Pandora, é o universo que você mergulha naquilo dali e você entra num universo de questões de jurisprudência, de lei, de atos administrativos, de rotina, de prática, completamente desconhecida até então. Então, é exatamente até por isso que eu concordo, assim, e assino embaixo. Não basta você... Não é sobre ser advogado, não é sobre ser administrador, é sobre ter o perfil adequado, e eu até entendo que esse perfil precisa ser um perfil de quem está acostumado ou pelo menos disposto a aprender todo dia uma coisa nova.
porque é um aprendizado constante. Então, não importa se você é enfermeiro, se você é pedagogo, se você é professor, se você é engenheiro, se você tem vontade, gosta ou sente uma certa afinidade com contratações públicas, né, com as licitações e os contratos, é estar disponível e disposto para aprender, porque é um aprendizado novo todos os dias. E as licitações, assim, me apaixonar por licitações e contratos mudou a minha vida, mudou a minha carreira, porque aí a partir disso todas as minhas especializações, todos os meus estudos, toda a minha prática, toda a minha rotina, independência financeira, independência profissional, reconhecimento também, enquanto profissional, né, enquanto operadora do direito público nessa seara, nesse ramo, mudou completamente. E eu sou muito suspeita, porque eu sou muito apaixonada pelo direito administrativo e por licitações. Eu vou fazer uma provocação para vocês duas, antes da gente encerrar. Que é assim, ó, tem uma profissão que eu acho, e que existe assim, talvez no imaginário, né, das pessoas, que é a melhor profissão para atuar com licitações e contratos, que seria o bombeiro. Vocês concordam, discordam? Que é aquele que apaga incêndio. Porque assim, a gente tem que ter uma noção, a gente está falando muito de treinamento, de especialização, de cursos, que agora é o nosso foco, a gente ensina isso, cada uma, né, na sua especialização ali. Mas, né, o único caminho que a gente até conversou na live com a professora Cristiele, com o Bruno, o único caminho de você não viver sendo um bombeiro, independente da sua formação e apagar incêndio, é justamente através dessa capacitação, de você procurar conhecer, e isso pode abrir várias portas, né? Como a Zari falou, a Meire, de você ter essa realização no pessoal, de você conseguir se adaptar. Hoje o processo é eletrônico, então, por exemplo, hoje cada uma, aqui a gente trabalha juntas, eu moro hoje no Amazonas, a Meire mora em Goiás, a Zari mora em Minas. Então, assim, a gente consegue, o Bruno lá em São Paulo, e a gente consegue atuar, né, nesse país que a Meire falou, que tem uma realidade. A lei, ela foi criada, né, a 1433 especificamente, com essa visão da união do Estado do Brasil como um todo, mas a gente que tem aquele dia a dia ali das realidades das pessoas, que efetivamente é a sua realidade. E essa eu acho que é a dificuldade de qualquer pessoa, trazer tudo a teoria ali para o dia a dia, para resolver o seu problema, para fazer a sua vida mais fácil, seja em que área for. E aí eu volto à pergunta, para trabalhar com licitações e contratos administrativos, tem que ser bombeiro? Eu mencionei quando eu falei sobre o perfil exatamente por isso. Se você quer atuar com licitações e contratos, entenda que você vai viver sob pressão. Licitação e contrato é sempre para anteontem. Não é nem assim para hora, é para anteontem. Já era para ter sido feito, já era para ter acontecido. Eu costumo dizer que licitação é assim, eu tento explicar da seguinte forma. A gestão pública é um ser humaninho, é um organismo vivo. Do mesmo jeito que as crianças da Rê lá, cada dia elas inventam uma moda diferente, tem uma necessidade diferente, uma mania diferente, um troço diferente. A gestão pública, ela é assim, ela vai mudando o tempo todo, toda hora, todo minuto. Então, isso reflete nas contratações públicas e aí acaba que a gente tem que viver essa constante adaptação. Ontem, uma pregoeira de um município que eu acompanho virou para mim e falou assim: ai meu Deus, hoje eu tô surtando. Aí eu falei: meu amor, esse é o nosso status quo. A gente tá sempre surtando. A gente tá sempre surtando, mas o bom da gente se capacitar, o bom da gente amar o que a gente faz é exatamente ter a tranquilidade e a segurança para no meio desse caos todo conseguir pensar com clareza e tomar boas decisões. Mas eu acho que, sem sombra de dúvidas, não tem como falar de licitação em contrato sem falar da nossa excelente habilidade de apagar incêndio. Olha, essa é a realidade dos órgãos públicos. Mas como boa professora, como boa pedagoga, eu tenho uma expectativa muito grande. Dizem que é melhor você criar galinhas do que criar expectativas, né? Mas eu sou tão assim, otimista, mas é aquele otimismo com o pé no chão.
Ah, eu Olha sou ali, tão ó, otimista. a Carol Mendes, a Daily Carol Mendes falou, surtar sim, desistir nunca. Essa é a Jamais! ideia. Exatamente. Eu tenho tanta expectativa e, assim, hoje a nova lei de licitações traz isso, por exemplo, ela traz ferramentas operacionais como o Plano Anual de Contratações, né, o PCE, Plano de Contratações Anuais, PCA. Ela traz o PCA, então, a partir do momento que você instrumentaliza e usa, tá? Porque ele não é, como diz uma outra colega nossa, a Daiane, ele não é só um documento, ele é uma ferramenta, você tem que usar, né? Então, ele já traz ali um cronograma para você. Olha, o meu contrato de merenda escolar, ele vence em setembro. Então, em agosto, eu já tenho que estar com o contrato assinado. Então, eu vou começar isso quando? Eu vou começar isso ali por abril, eu já vou começar fazendo as listas, revendo o saldo, revendo as minhas previsões, né? Então, setembro vai terminar, agosto eu já tenho que estar com o novo contrato, a nova ata assinada, para, né, a água não bater na bunda lá em setembro. E, meu Deus, o menino vai ficar sem merenda, né? Que é E isso uma contratação. aconteça. Não, vou comprar lembrancinha de Natal. Vamos fazer uma contratação emergencial, porque o Natal É, não é 25 de dezembro, né? Então, o PCA, ele traz essa questão, mas eu entendo também, tá, que a realidade, principalmente a realidade municipalista, a gente precisa se adaptar a isso. Agora, tem um detalhe, e atenção para isso, gente. A lei é de 2021, a gente já teve 2 anos, quase 3 anos de vigência concomitante das duas leis, né? Então, até 2027, 1º de abril de 2027, veja, nós estamos em março de 2026. 1º de abril de 2027 é o seu tempo, é o seu prazo. Ah, não, eu acabei de assumir o setor, eu acabei de assumir o posto. Eu entendo que isso seja um desafio muito grande. Eu passei por isso. Dariane passou por isso também, aposto. Renata não passou só porque ela está do outro lado do balcão, mas ela também teve que se adaptar. Da mesma forma que um lado do balcão precisou se organizar e como se diz, rebolar e se adaptar e crescer, o outro também. Fornecedor hoje que não se organizou, não aprendeu, não entendeu, ou pelo menos contratou alguém para fazer para ele, algum assessor, ele vai ter uma dificuldade, ele vai ficar obsoleto nas contratações públicas, ele não exatamente. vai ganhar mais nada. E eu sempre falo isso, porque às vezes fala assim, não, mas é porque todo mundo vem com aquela visão, aquela cultura antiga, não, a gente faz um acerto aqui, hoje em dia a gente sabe, né? Não que pudesse ser feito antes, mas hoje é o processo eletrônico, então tem que se capacitar, e eu tenho visto isso na prática, que é como as empresas têm se capacitado e como bom fornecedor ele tem fugido de licitação ruim, de contratação mal feita, que foi o tema da nossa live de quarta, foi isso. Como o planejamento ruim pela administração gera uma contratação ruim, porque o bom fornecedor, ele sai dessa coisa. Meninas, Você quer um olha, exemplo? Você quer um eu exemplo amo rapidinho? Olha, Bruno vai Um me exemplo matar porque eu tô rapidinho. passando. As minhas contratações, como é serviço de natureza predominantemente intelectual, e eu tenho notória especialização, as minhas contratações são por inexigibilidade. Eu não participo de dispensa, concorrência, pregão, principalmente porque pregão é errado, né? Para que eu vou me meter num órgão público que está querendo me contratar por pregão, o serviço que eu presto? Já começou, com perdão da palavra, já começou cagado, né? Eu não vou. Por que eu vou me meter com esse tipo de órgão? Não vou, não. É isso. Ó, gente, para o Bruno não me matar, nem matar a O gente. último adendo antes da reencerrar, só para a gente fechar o raciocínio desse assunto. O fato é, nós mulheres e todas que estão aí assistindo a gente, independente da formação, né, de curso superior ou até sem curso superior, o fato é que a lei de licitações, que já não é mais um bebezinho, como a Meire bem disse, já está aí há algum tempo no mercado, ela exige que a gente se prepare e exige que a gente aprenda e se capacite.
solicite. Porque fato é que não adianta, não tem mais espaço para amadorismo no cenário das contratações públicas. Os fornecedores já sentiram isso, a administração pública, por mais resistente que às vezes esteja em se capacitar e, né, em evoluir nesse sentido, também já está observando isso e não existe mais espaço para amadorismo. Então, independente da formação básica que você tem, que você que esteja nos assistindo, você, mulher, que quer entrar para as contratações públicas, vem, porque é um universo maravilhoso, mas esteja preparado para se capacitar. Eu acho que enquanto até professora, na função aqui de lecionar e de ensinar, eu sempre saliento a importância da educação. E especialmente nas contratações públicas, não só a educação, mas o domínio, né? A segurança na atuação sua do dia a dia vai fazer toda a diferença e vai ser o seu diferencial. Então, vem para a licitação que a gente surta, mas a gente se diverte, a gente faz bons amigos, a gente coisas maravilhosas como essas daqui. Então, muito obrigada, Rê, obrigada pela oportunidade. Mas eu antes, primeiro que eu fui... Olha, antes, duas coisas. Uma, eu fui mexer aqui, agora o Bruno me mata. De uma vez por todas ele me mata, porque eu mexi em alguma coisa, apareceu um filtro, minha gente. Mas enfim, eu tô com um filtro. Mas eu não sei o que eu tava tirando aqui, ó, porque tava aparecendo pra mim. Enfim, mas pelo menos eu tô mais bonita, ó. Tudo bem. Tá maquiada, tá bonita. Pois é, mas eu tava maquiada, mas não tanto, mas tá ótimo. Mas eu ia passar a palavra para antes, a Zaire, ela não deixou eu molhar o bico, porque eu ia dizer justamente isso. Eu ia dizer que a gente ia ter que encerrar por causa do tempo, né, que tem que ter, para a gente conseguir baixar. Mas a pergunta que eu ia fazer para a Zaire e para a Meire, mas a Zaire já falou antes, é o seguinte: e vale a pena? Vale a pena para quem tá falando assim, eu nunca vi. Vale a pena? Então fala, eu caí aqui, porque às vezes tem isso também. Eu tô aqui, né? Eu tô aqui nesse órgão, vale a pena? Porque, inclusive, depois, a gente pode até... Porque eu já vou dizer aqui, vou antecipar, gente, a gente vai ter que fazer outra. Porque nós três juntas, tem que ter, assim, uma semana de lá. A gente tira o Bruno e fica uma semana fazendo live. Entendeu? E eu acho que a gente pode chamar de café com licitação ou café com fofoca. Opa, fofoca. Olha aí, café com fofoca, eu já amei, já gostei. A gente já tá fechado já. Pra gente ir falando das outras possibilidades, de como surgir. Porque, de repente, você hoje trabalha no órgão público, como até aconteceu com vocês. Já estão no órgão, beleza, mas agora eu vou atuar com empresa. Porque, às vezes, eu tenho um cargo ali comissionado, mas também eu posso, não tem impedimento. Então, é um mercado que tem muitas oportunidades. Tem para empreendedora, você tem uma empresa, quer começar a fornecer, você faz a capacitação e você realmente começa a entender o jogo e muda o seu faturamento. E com segurança, né? E aí, é isso. E aí, só passando para a Meire, para a gente encerrar. Meninas, foi maravilhoso. Vale a pena, Meire? Muito a pena, muito a pena. E o que eu costumo dizer é, a partir você se capacita, que você convive também com pessoas que sabem, que estendem a mão e te ajudam e tudo mais, você passa a licitar, a gente brinca com essa questão de surtos, mas você passa a licitar sem surto sim, tá? É possível. Você sempre vai ter os desafios, né? Natural de qualquer carreira. As compras públicas eu considero que são mais desafiadoras, porque quando elas não funcionam, o serviço público não funciona, e a gente que é do município, que trabalha em órgão municipal, a gente entende essa realidade. Faltou merenda, o seu sobrinho lá na escola vai ficar sem merenda. Faltou medicamento, a sua avó não vai ter medicamento no postinho, o medicamento da pressão, né? Então a gente tem esse contexto mais pé no chão nos municípios, mas o que eu digo vale a pena sim. A licitação muda vidas, a licitação é um mercado que sim, tem espaço para mulheres, e como qualquer mercado que a gente sabe predominantemente masculino, tem os desafios sim, mas uma coisa que eu digo, os homens que atuam também no mercado das licitações, os que realmente são bons, eles aceitam muito bem, eles recebem a gente muito bem, porque no final do dia, o que importa nas licitações é o conhecimento e o seu poder prático de resolver problema. E é isso. Exatamente. E bora descomplicar e ficar sem surto, gente. Ó,
Muito obrigada para todos que estavam aqui com a gente. E aí, fiquem ligados, porque a gente vai lançar esse café com fofoca aí. Licitação. Bora lá. Obrigada. Abraço, meninas. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Com Deus.